Abra sua Bíblia, querido, no livro de Gálatas, no capítulo de número 6. Nós temos por costume ler a Bíblia em pé. Aleluias, coisa linda. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me. Isso é Paulo falando. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos também estar crucificado para o mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu entendo, Senhor Deus, que a mensagem da cruz não é uma mensagem, Senhor Deus, pura e simples, mas é uma mensagem o qual traz para nós a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que valeu a pena, Senhor. Por isso, Pai, quando cada um de nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós estamos declarando que o teu sacrifício não foi em vão. O Senhor sofreu, sim. O Senhor passou coisas que não deveriam ter passado, porque o Senhor não era digno daquela crucificação. Mas eu e meus irmãos, sim. Mas o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor se colocou ali por nós, porque nós, Senhor Deus, não tínhamos como pagar esse preço. E nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque sabemos que com isso, o teu sangue vertido naquela cruz vai fazer com que eu e meus irmãos alcancemos essa vida eterna. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome daquele que morreu por cada um de nós, o Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amém? Queridos, então a gente vê que a cruz por si só, ela não tem nenhum valor, porque senão a cruz daqueles malfeitores também teria um valor. Mas Paulo coloca algo tremendo, ele diz assim: eu não posso me gloriar por outra coisa. Eu não tenho outro motivo para me gloriar senão pela cruz de Cristo. E por que ele fala isso? Porque Paulo era um homem inteligente, era um homem letrado, era um homem que falava várias línguas, era um homem que tinha conhecimento em várias questões, criados ao pé de Gamaliel, um homem chamado dos mais sábios. Mas ainda assim, para ele, tudo aquilo era esterco, tudo aquilo para ele não valia de nada, porque para ele o que valia gloriar-se é que existiu uma cruz, e a cruz de Cristo, o qual o capacitou para viver muito mais do que essa vida, para viver muito mais do que apenas viver, mas viver com abundância, com alegria, o qual ele saberia passar por todas as coisas. E ele, quando passa, ele passa sabendo que o Senhor estava com ele. Eu quero te dizer algo, querido. Tudo aquilo que você tem passado, eu quero te dizer que você não está sozinho. O Senhor está contigo. Todo o tempo Ele está contigo. O Senhor é o Deus que nunca te abandonou. Pode você ter vivido uma vida quando criança, quando jovem, que se sentiu abandonada, sozinho, mas eu quero te dizer que Jesus nunca te abandonou. Se você olhar nos detalhes, Ele sempre esteve contigo. Se você perceber nas mínimas questões, você vai ver, o Senhor me ajudou em algo. O Senhor fez algo que eu não poderia fazer. E esse é o amor de Cristo por nós. Esse é o amor daquele que vivendo não se poupou, mas se entregou naquela cruz. Amém? Então, cruz é isso. Cruz para os romanos era símbolo de execução. Os romanos tinham prazer em executar, em fazer com que pessoas morressem. E se você for procurar ver na história, milhares de pessoas morreram na cruz, mas a cruz de Cristo não é igual. Por isso eu quero te dizer e te fazer valorizar a cruz de Cristo. Entender que essa cruz não é uma cruz comum, mas é uma cruz que te garante algo tremendo. E você precisa viver essa cruz. Saber que essa cruz, ela é algo que vale a pena. Jesus já disse assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E quando ele fala, tome a sua cruz, é como se ele falasse assim, ó, a cruz em que eu vou vencer, a cruz em que eu vou morrer por você. Você toma ela e também morra para o mundo, conforme foi lido ali. Porque aí você está dizendo que verdadeiramente reconhece e valoriza a cruz de Cristo. Paulo, querido, era alguém que tinha muitos motivos para se gloriar, mas ele se gloriou na cruz de Cristo. Quando ele fala isso, ele está dizendo, eu valorizo a obra da cruz. Eu valorizo o sacrifício da cruz. Eu valorizo algo que foi profetizado lá em Deuteronômio, mas que aquele homem cumpriu, porque ele se entregou. Quando eu preguei na quarta-feira, quando Abraão está indo para o sacrifício, que ele diz olha, nós voltaremos, não se preocupe, cadê o cordeiro? Não se preocupe, o Senhor vai preparar algo. Ele mesmo preparou, o próprio Deus preparou o cordeiro em teu favor. O Senhor preparou aquela cruz em teu favor. Olha que amor é esse, querido. É um amor imensurável, é um amor que nada pode se comparar. São 39 anos de casamento, não se compara ao amor de Cristo. Tem filho, tem neto, não se compara ao amor de Deus. Porque esse amor é incomparável. Esse amor, querido, é um amor em que você não se entregaria. Você pode até dizer, eu me entregaria pelo meu esposo, me entregaria pela minha esposa, mas de nada valeria. Porque você teria que ser um cordeiro imaculado, sem pecado. E infelizmente eu e você, querido, nascemos já sobre a marca do pecado. Quando Adão errou, ele estava marcando, selando a cada um de nós. Mas quando Jesus venceu, ele também selou a mim e a você, com a vitória sobre a cruz, sobre a vitória sobre o sacrifício. Ele venceu a morte, por amor a mim e a você. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Mas, e a gente ainda tem costume, a gente vê que Jesus sofreu, querido, de maneira muito grande para chegar até aquela cruz. A Bíblia diz que ele foi chicoteado, que ele foi chacotado. Motivo de chacota, as pessoas riam. Salvou muitos porque não pode salvar a si mesmo. Desce dessa cruz, mas ele estava dizendo não, porque valeu a pena morrer por cada um daqueles que hoje se batizou. Valeu a pena morrer por cada um de nós. Eu falei, que linda e bela coincidência. Hoje faz 28 anos que eu também desci as águas, 7 de setembro. Porque foi um dia em que o Senhor marcou. Quando o pastor disse que não vai esquecer, querido. Você vai para um lado, vai para o outro e vai lembrar da cruz de Cristo, vai lembrar desse dia. Vai lembrar do dia em que você provou para o mundo que já entregou a sua vida em favor dele. Que agora a sua vida não pertence mais a você. Quero te dar uma boa notícia, sua vida não te pertence mais. Sabe o que significa? Que você vai vencer, porque agora a sua vida é dele. Que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, querido, algo que, quando estava preparando essa mensagem, eu não posso deixar de falar sobre isso. A gente costuma dizer que Jesus foi até o fim. Quem acha que Jesus foi até o fim, carregando a sua cruz? Eu quero te dizer que no meio do caminho, ele ali estava como homem, e ele ali fraquejou. Ele ali teve um momento em que ele não aguentou a cruz, ele começou a desfalecer, a perder as forças. Aí a Bíblia diz que houve um homem, Simão de Cirineu, um homem lá da África, um homem que tinha ido ali para sacrificar, para adorar, talvez por causa dos ensinamentos da rainha de Sabá, por causa de alguma coisa que ela ouviu, mas ele foi até aquele lugar e estava ali em Jerusalém, onde havia um grande tumulto, grande movimento, grandes questões, e ele estava ali. E a Bíblia diz que no meio do caminho Jesus se ajoelha, e quando se ajoelha, a Bíblia diz que alguém mandou ele levar a cruz. Sabe o que eu aprendo? Que como homem, você também precisamos de um do outro. Até Jesus, como homem, precisou da ajuda do outro, e às vezes você está achando que vai conseguir vencer sozinho. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não quero saber de igreja. Querido, é tolice você falar isso, sabe por quê? Porque quando você olha para o lado aí, dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, ele foi colocado aí para te ajudar.
Ele foi colocado aí para que você pudesse ser sustentado por alguém, para que você soubesse que sozinho é muito mais difícil. Ah, mas o Senhor está comigo, não tenha dúvida. Mas Ele colocou homens e mulheres ao teu lado para te ajudar. E quando ele chegou naquele lugar, é como se ele te dissesse, já foi bom até aqui. Foi só para mostrar que essa cruz também era para você, Simão. Essa cruz também era sua. Mas pode deixar que aquela parte lá de cima você não vai conseguir. Aquela parte precisa ser eu. Sabe por quê? Porque eu não pequei. Porque eu não errei. Eu não sou merecedor daquela cruz. Mas aquela cruz vai servir para que você tenha vida, para que você vença, para que esse sacrifício não seja mais necessário. Eu quero te dar uma boa notícia: não é mais necessário sacrifício nenhum, não é mais necessário subir escadaria, não é mais necessário descer nada, não é mais necessário andar léguas e mais léguas, porque o sacrifício de Jesus foi único, santo e perfeito. Glória a Deus! E eu posso dizer, foi o suficiente. Foi o suficiente. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo para mim e para você, agora basta, eu venci tudo. Glória a Deus. Está consumada a tua vitória, está consumada a tua cura, está consumado o teu milagre, está consumado, querido, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A cruz não é um amuleto. A cruz não pode servir de amuleto. Amuleto da sorte, símbolo de sorte, símbolo, não. A cruz de Cristo é o símbolo da vitória do Senhor Jesus sobre Satanás. É a vitória do Senhor quando diz que pisaria na cabeça da serpente. É a vitória quando ele diz que ele não seria derrotado. Louvado seja Deus. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, querido. A cruz é símbolo do perdão. A cruz é símbolo de perdão. Você, quando olha para aquela cruz, você precisa se sentir perdoado. Para de se sentir culpado ainda. Para de se achar alguém que não tem mais. Ah, mas eu não sou merecedor. Não é mesmo, mas ele já pagou o preço. E se você não achar isso, não entender isso, você não está valorizando a cruz de Cristo. Se você não reconhecer isso, você está dizendo foi em vão a sua morte na cruz. Se você ainda se sentir culpado, não se sinta culpado por nada, porque ele já pagou todo o nosso pecado, já pagou toda a nossa dívida, não existe mais dívida nenhuma. Por isso eu posso te dizer que ali naquela cruz, prostituta, adúlteros, Pai, prostitutas, pessoas alcoólatras, idólatras, todos eles foram cravados naquela cruz, não eles propriamente dito, mas os seus pecados. O seu pecado foi cravado ali na cruz. Você pode dizer e reconhecer o pecado que você tem. Eu posso não saber, você pode não saber o meu, mas o Senhor sabe. Mas o que você precisa nessa manhã é dizer, Senhor, que eu coloque o meu pecado naquela cruz. Que o Senhor, quando levou na cruz, possa ter levado o meu pecado, possa ter levado a minha falha. Senhor, eu reconheço que não sou perfeito, eu reconheço que não sou digno, eu reconheço que sou falho, mas eu também reconheço que o teu sangue me purifica de todo o pecado. E que não foi em vão. Você pode glorificar a Deus por isso, não foi em vão. Glória a Deus. Jesus na cruz de Cristo, houve o sacrifício perfeito. Talvez até hoje, querido, você tenha vindo à igreja, ouvido sermões, cantado louvores, tem dizimado e até ceiado, mas até agora ainda se sente culpado. Eu quero te dizer nessa manhã, é manhã de você se sentir perdoado, de se sentir livre, de se sentir transformado, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nada pode impedir de você receber o perdão de Cristo. O perdão de Cristo foi feito para você, aquela cruz foi feita para que você soubesse que Ele te ama. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele também diz que existe um caminho largo, uma porta larga, caminho aberto. Para quê? Para que pessoas que quando acham que carregar a cruz é simplesmente dizer eu sou crente, vou à igreja no domingo, me visto de terno, me visto assim, me visto assado, e agora eu sou crente. Não!
É quando nós entendemos que aquela cruz, que aquele sacrifício é para que eu e você venhamos olhar e dizer: Senhor, eu me envergonho daquilo que eu vivi, e eu não quero mais andar nesse caminho largo, eu não quero mais entrar por essa porta que é muito fácil, mas eu quero andar nos teus caminhos. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e eu preciso, por isso eu preciso entender que aquela cruz, querido, valeu a pena. Por isso eu falei de perdoar. Perdoar é tão difícil. O que é mais difícil? Perdoar a si mesmo ou perdoar o próximo? É tão difícil quanto, querido. É tão difícil quanto. Mas Jesus, sabe o que ele fala? Que era necessário perdoar 70 vezes 7. E eu fico pensando, por que o Senhor falou 70 vezes 7? É que é para você não ter dúvida. Isso aí é como se fosse por cada dia. É como se você a cada dia, sabe por quê? Porque senão você passa 490 dias da sua vida, ou seja, um pouco mais de um ano, aí você fala assim: agora eu não preciso mais me perdoar. Não, você precisa se perdoar todo dia, todo tempo, porque senão é como se você parasse de olhar para a cruz de Cristo. Olha para a cruz de Cristo dizendo: Senhor, eu me perdoo, porque o Senhor já me perdoou primeiro. Eu entendo que eu sou perdoado, não pelos meus méritos. Ah, mas eu voltei a errar. Senhor, 70 vezes 7, me perdoa hoje de novo. Me purifica hoje de novo. Senhor, eu quero entrar na tua presença. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava preparando essa mensagem, é como se o Senhor estivesse falando para mim: tem pessoas no meio da igreja que se sente culpado e que não cria e que não vive um compromisso maior comigo, porque por causa dessa culpa. Tira essa culpa, querido. Esquece essa culpa hoje. Diz: Senhor, eu coloco na cruz de Cristo a minha culpa. Eu não sou mais culpado, porque eu entendo e reconheço o teu sacrifício. Glória a Deus. Aleluias. A cruz é símbolo de renúncia. A cruz é símbolo de renúncia. Ele morreu a minha e a sua morte, para que eu e você vivêssemos a sua vida. Nós precisamos renunciar. Renunciar o pecado, renunciar o erro, renunciar tudo aquilo que não te agrada. Precisamos amar o nosso inimigo. Como é difícil. Mateus 5,44, ele manda a gente amar o nosso inimigo. Sabe como é possível? Através da cruz de Cristo. Porque quando você olha aquele que te fez mal, e quando a gente fala inimigo, querido, é alguém que te fez mal. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Tem pessoas que podem te perseguir, pode ter pessoas que falam mal de você, pode ter pessoas que estão te caluniando, podem ter pessoas que não querem o seu bem, mas sabe o que você tem que fazer? Perdoar. E quando você perdoa, sabe o que você está dizendo? Senhor, o Senhor também me perdoou. Eu reconheço que também não sou digno. Sabe por quê? Porque a gente costuma olhar para qualquer pessoa que nos faz mal e colocar elas como o pior pecador. E a gente sempre tenta passar um paninho. Mas não, a gente precisa dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero amar o meu inimigo. Eu quero amar, e quando eu digo, volto a dizer inimigo, alguém que porventura não deseja o meu bem, que não deseja que eu vença. Senhor, eu quero que ele vença, eu quero que ele suba e veja, mas principalmente que ele te conheça, porque se conhecer e reconhecer a cruz de Cristo, você não vai ter mais esse sentimento no seu coração. É amanhã de você dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa quando eu falo mal de alguém. Perdoa quando eu acho que alguém não é merecedor. Porque a gente olha e logo fala: esse não é merecedor. Eu estava vendo um vídeo em que uma pessoa perguntava para o homem, ele estava ali como se estivesse no céu para julgar. Ele falou assim: agora você vai ficar aqui no lugar do Senhor e você vai julgar. Você acha que um homem que fez mal, e começou a falar algumas coisas, ele disse: esse homem não é digno nem de estar na presença de Deus. Aí ele falou assim: esse homem é você. Aí começou, lembrei até de Davi. E aí, como é que é isso? O Senhor estava dizendo para ele: ei, se você olhar para os seus pecados, você também vai entender que você não é merecedor. Por isso, querido, amar o seu inimigo é tão difícil, mas a Bíblia manda você amar. Isso só é possível através da cruz de Cristo. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, você fala assim: ele errou tanto quanto eu, ela errou tanto quanto eu, aqueles homens erraram tanto quanto eu, então aquela cruz era para mim. Mas se ele se entregou naquela cruz em meu lugar, ele também se entregou por aquele que porventura não está ainda entendendo o amor de Cristo. E se você estiver nessa manhã entendendo ou achando
que não conseguia perdoar ninguém, é manhã de você dizer assim: eu entrego, Senhor Deus, a minha vida, para que o Senhor me ajude a perdoar qualquer pessoa que porventura não deseja o meu bem, qualquer pessoa que porventura eu tenha como inimigo, porque na verdade o nosso inimigo não é carne, não é sangue, mas é potestade, principados, contra aqueles males que tentam te tirar da ideia de que você já é digno de perdão e que pode perdoar também o seu irmão. Perdoa, querido, perdoa sem resistência, perdoa sem reticência, perdoa por perdoar, dizendo: Senhor, eu quero perdoar. E se você tem dificuldade nessa manhã, fala para ele: Senhor, o Senhor me perdoou, me ajude a perdoar também. Tenha coragem, querido. O evangelho não pode ser pregado como algo simplesmente para a gente fazer maquiagem. É necessário, para que eu e você precisamos sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso de reconhecer que eu não era digno, mas o Senhor é bom todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer com que todo aquele que porventura tem algum problema, ele possa também ser alcançado, possa ter um encontro com a luz de Cristo, com a cruz de Cristo. Amém? E como é que é isso? Em João 8,32, a Bíblia diz assim para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus, a cruz de Cristo, querido. Jesus está ali dizendo: olha, quando você me conhece, e conhecer não é de ouvir falar. Quando a gente fala que conhece uma pessoa, não é simplesmente conhecer superficialmente, é conhecer no íntimo, é conhecer na intimidade. Conforme o pastor estava falando, que o Marco disse assim: eu quero conhecer mais. Por quê? Porque viu naquele jovem alguém que estava mostrando a ele Jesus através da cruz de Cristo, alguém que tinha sacrificado, alguém que valeu a pena. E eu estava falando para ele como é bom saber que alguém foi alcançado, porque eu represento e revelo a cruz de Cristo. O Senhor possa, querido, te usar cada vez mais em nome de Jesus. O Senhor possa usar cada um dos irmãos em nome de Jesus, e que possa fazer do Marco, você ganhou o Marco através do seu testemunho, e eu quero declarar e profetizar que o Marco ganhará milhares e milhares, e você vai receber a recompensa disso, querido. A recompensa em nome de Jesus você tem direito. E isso, querido, por causa da cruz de Cristo. Não é algo que ele ganhou, venceu sozinho, não. Ele não conseguiria sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. As pessoas precisam ver Cristo em você. As pessoas precisam ver Cristo revelado em você. Amém? Ele pode fazer muito mais na tua vida, querido. Muito mais, fazer o mesmo na vida deles. Abra, por favor, Romanos capítulo 10. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. Que diz assim: ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos lá. Mais um versículozinho. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Esse jovem anunciou, esse jovem revelou, mas nem todos obedecem. Quem vai acreditar na pregação? É como você se revela. Porque se você falar, mas não revelar a Cristo na tua vida, você está falando coisas, mas sem base. Aquilo que fez com que o Marco se admirasse, não foi o que ele falou, mas foi como ele revelou. Você precisa revelar Cristo na tua vida, querido. Cristo precisa ser revelado, precisa ser mostrado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ser fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Se alguém disser que é isso, não é o evangelho que nós cremos. Mas através do Espírito Santo em você, através do fortalecimento da palavra de Deus, em que o Espírito Santo vai confirmando, você vai ser fortalecido e levado em condições de revelar a Cristo e confirmar a sua vontade. Deus é bom, querido. Ele morreu em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E a cruz, querido, ela é muito mais, porque nós vemos grandes coisas acontecer. Na cruz de Cristo, a minha dívida e a tua dívida foi paga.
As dívidas foram pagas lá na cruz. Abra, por favor, Colossenses capítulo 2. É lá na cruz, querido. Verso 3 diz assim: vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Vai olhando aí para ver se você não se vê nela. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Verso 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, foi cancelada a sua dívida. Foi apagada, foi paga. Ela foi de graça, mas foi paga, e um alto preço. Ela é de graça para nós. Na verdade, é pela graça. Amém? Contra nós que constavam de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu-a inteiramente. Lembra que eu falei que é para você não aceitar mais nenhuma condenação, não aceitar mais nenhuma acusação, porque você está entendendo isso. Ela foi removida totalmente, inteiramente. Não foi um pedaço, não foram lascas, mas foi completa. Louvado seja Deus, encravando-a na cruz e despojando os principados. O inferno foi vencido na cruz, e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o pecado lá na cruz, por sua vida e pela minha vida. Ele venceu, querido, ele venceu. Jesus quitou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. Ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13, 14. Aleluia. Ele se fez pecado, querido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Onde foi isso? Na cruz. Que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quem foi pendurado em madeiro sem merecer? Jesus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por isso, querido, não é só você entender, não é só ver, é você crer, em nome de Jesus, que aquilo que Ele fez foi em teu lugar, foi por causa que você não teria como pagar, não teria como ser apagado o escrito de dívida, se não fosse por Ele, querido. Glória a Deus. A cruz, querido, ela era para mim e para você. Nós também, querido, fomos reconciliados com Ele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Nós fomos reconciliados por Ele. E sabe o que eu fico entendendo e aprendo, querido? Que a cruz, se a gente parasse por aqui, a gente já tinha entendido que nós tínhamos sido perdoados e que nós íamos viver uma vida eterna lá no céu, lá na presença de Deus. E quando eu digo lá no céu, existe teologia, né? Teorias, questionamentos em que o céu é aqui, porque vai ser um novo céu, nova terra. Não importa, o que importa é a presença de Deus. Céu só é céu por causa da presença de Deus. Céu só é céu porque ali existe a presença manifesta do Senhor. Lá na sua casa pode ser um céu, se a presença do Senhor estiver lá manifesta. Amém? Mas a gente entende que o Senhor fez muito mais. E a cruz nos traz alguns benefícios, querido. Ao receber e ao reconhecer a cruz de Cristo, você consegue receber alguns benefícios. O primeiro benefício que nós recebemos é exatamente isso, da reconciliação. Colossenses 1, versos 19 e 20. Olha só, nós fomos reconciliados. Por quê? Porque a primeira coisa, a consequência do pecado foi o quê? A separação entre Deus e o homem. A primeira coisa que aconteceu foi que eu e você nos separamos de Deus. E aí a Bíblia diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então agora você precisa entender que a reconciliação de Cristo já começou na sua vida. Você já foi reconciliado com Ele. Sabe que isso te dá condições? Porque quando nós entendemos, a Bíblia fala que no pecado o Senhor não nos ouve. Que por causa do pecado Deus não ouve o homem. Mas agora nós fomos reconciliados com Ele por causa da cruz de Cristo.
por causa do sangue vertido na cruz, porque lá na cruz de Cristo, eu e você fomos reconciliados e agora nós somos ouvidos por Ele, agora nós somos aproximados dEle, agora nós estamos juntos dEle. Isso, querido, ninguém poderia fazer, a não ser a cruz de Cristo. A segunda coisa que com a reconciliação nós recebemos é a salvação. Atos 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A não ser quem? Cristo Jesus, que morreu na cruz. Ele, querido, é Ele, somente Ele. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho, às vezes a gente tenta achar alguma coisa, mas não, somente Ele, por causa dEle, por causa da sua misericórdia, por causa do sacrifício na cruz, é que nós recebemos a condição de termos novamente e encontrarmos a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perdoados, Colossenses, verso 1, 13 e 14. Vai recebendo aí, querido. Vai recebendo, você entende, reconhece a cruz de Cristo, então vai recebendo. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No 14 também? Aleluias. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus te perdoou. Eu quero repetir isso. Você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós recebemos através do sacrifício da cruz de Cristo, está lá em Isaías 53, verso 4, um versículo bastante conhecido, né? Algo que a gente já proclama muitas vezes, está em Isaías, que é a cura. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Lá Ele levou, querido, a sua enfermidade. Essa enfermidade já não te pertence mais. Você, através da cruz de Cristo, você pode dizer, Senhor levou naquela cruz essa enfermidade X, Y, Z. Você pode ter qualquer tipo de enfermidade. Não é para se apossar e dizer, minha enfermidade. Não, Senhor, não é mais minha. Agora eu coloco na cruz de Cristo, porque lá o Senhor levou essa enfermidade e eu serei curado em nome de Jesus. Saia daqui crendo, querido. Daqui a pouco nós vamos orar e quando for orar, você coloca isso diante do Senhor também, amém? Outra coisa que o Senhor nos dá é a paz. No verso 5 do próprio Isaías 53, separei para que a gente pudesse ter esse detalhe. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você agora tem condição de ter paz. A paz que excede todo entendimento. A paz em meio ao caos. A paz quando você acha que não tem condições de receber, de sair de uma situação. Aí você diz, Senhor, eu vou sair em paz. Eu coloco na cruz e sai em paz. As pessoas vão ficar perguntando, mas como pode, no meio dessa turbulência toda, você está tranquilo, você está em paz? Aí você diz, eu já coloquei tudo na cruz do Senhor. E agora eu posso ter paz. Em Cristo nós somos libertos, Efésios capítulo 1, verso 7 e 9, através da cruz de Cristo, querido, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Lá você é liberto, querido. Em Cristo você foi liberto. Liberto das acusações, liberto das maldições, liberto do seu pecado. Ah, mas como é que eu venço isso? Coloca na cruz de Cristo. Entenda que Ele já levou. Por isso que eu estou falando, não é cruz por si só, mas é a cruz de Cristo. E ainda, querido, vou colocar algo. É uma esperança que há.
em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Preste bem atenção nisso. Não é algo comum, não é prata ou ouro, não é questão financeira, não é dinheiro nenhum nesse mundo que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluias! Aleluias! Glória a teu nome, Jesus. A mulher até o 21, mas pelo precioso sangue, conhecido como efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já tinha esse plano a teu respeito, a meu respeito, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele, tendo fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esteja na cruz de Cristo, esteja no seu sacrifício, querido. Isso tudo você pode ter através da cruz de Cristo. Por isso que eu estou falando que você não pode mais achar que a cruz é simplesmente um símbolo qualquer, mas ele é o símbolo da tua vitória, da tua cura, da tua libertação. Ele é a cura ele é a questão da substituição, da transformação. Louvado seja Deus. Querido, ele tem feito isso por amor a você e a mim. Nós entendemos, queridos, que aquela cruz não foi destinada a ele, mas a mim e a você. Mas ainda assim, ele nos amou. Ainda assim, querido, ele entendeu. Só que é interessante, quando a gente vai pensar no período da crucificação, algumas coisas acontecem naquele, vamos dizer assim, naquele ambiente. Enquanto Jesus vai andando, algumas pessoas estão ali incrédulas, questionando: não és o Filho de Deus? Por que diz que construiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Por que não faz isso? Muita gente riu, muita gente não entendeu e ficou indiferente àquilo que estava acontecendo com Jesus. Tem muita gente que vem à igreja, ouve mensagem, ouve louvores, ouve questionamentos, mas sabe o que acontece? Vive indiferente. Olha com um olhar de desprezo. Às vezes nós estamos aqui pregando, tem pessoas que olham, isso aí eu já sei, né? Querido, você não pode ignorar, não pode ficar indiferente à cruz de Cristo. Você pode ficar indiferente a mim como pessoa, mas não pode ficar indiferente à mensagem de Cristo. Você não pode ser indiferente à cruz de Cristo. Você não pode ser indiferente àquilo que o Senhor fez por você. Existem alguns que são incrédulos, que dizem assim: e aí? Desce daí, você não disse que descia. Tem muitos incrédulos. Tem gente que vem à casa do Senhor, assiste o culto que eu falei, participa, até levanta a mão, mas continua incrédulo. Você precisa crer na cruz de Cristo, precisa crer que essa cruz foi feita porque você verdadeiramente não teria como pagar esse preço. A cruz é um convite para cada um de nós, para que a gente possa viver todos os benefícios que nós falamos aqui. Mas para isso, querido, nós precisamos entender que nós vamos ser salvos, curados, transformados, libertos, reconciliados com Cristo, amém? Nós lemos aqui, mas é necessário alguma coisa, é necessário fazer alguma coisa. Eu não posso crer e não demonstrar. A Bíblia diz que se eu crer e não revelar isso através de atos, é uma fé em vão, é uma fé vã, é uma fé sem frutos. E nós precisamos produzir frutos e precisamos revelar que nós cremos nisso que eu estou falando nessa manhã. E sabe como? A primeira coisa é: arrependei-vos. É necessário você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, se arrepender da pessoa que você era e colocar lá na cruz de Cristo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender. A segunda coisa que eu preciso fazer é reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. É reconhecer que aquilo que Ele fez por mim verdadeiramente não foi em vão. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Então não basta você crer, você precisa professar. Quando nós falamos de batismo, nós estamos professando publicamente a nossa fé. Nós estamos declarando no mundo espiritual que a nossa vida agora pertence a Cristo e que nós reconhecemos o que Ele fez por nós naquela cruz.
E, finalmente, é necessário que ela seja publicamente, que ela seja em público. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós não confessarmos a Jesus diante dos homens, o Senhor também não confessaria a nós diante do Pai. Então não adianta você ser 007 do Senhor. Não adianta você ser aquele crente que ninguém vê. Você precisa ser como aquele jovem. Qual é o seu nome mesmo, querido? Vinícius? Vinícius. Que todos nós possamos ser como você, alguém que revela Cristo, alguém que as pessoas vejam Cristo, alguém que as pessoas vejam como verdadeiramente está sendo publicamente falado, Jesus Cristo morreu em meu lugar. E aí valeu a pena. Aí eu estou dizendo que eu reconheço a cruz de Cristo. Aí eu estou dizendo que verdadeiramente o que Ele fez por mim é muito válido, porque Ele me amou, porque Ele se entregou por mim. A minha dívida já foi paga. Eu já não tenho mais com o que me preocupar. Ah, mas eu vou continuar errando. E eu vou continuar colocando na cruz de Cristo. Eu vou continuar falhando, mas eu vou continuar colocando na cruz de Cristo. Eu vou continuar tendo dificuldades, lutas, desafios, mas eu vou continuar colocando na cruz de Cristo. E toda vez que o inimigo, porventura, vier me acusar, ou usando pessoas, ou falando algo diretamente, soprando contra a minha vida, eu vou declarar: Ele já pagou por mim, Ele já pagou por mim, Ele já me perdoou, Ele já não fez com que nada tivesse validade, a não ser o seu sacrifício na cruz de Cristo. Vamos ficar de pé, queridos.